Vamos ver mais alguns exemplos de aplicações de materiais lineares. Um problema interessante que a gente já estudou é o do solenoide, né? O campo dentro do solenoide. Nós vimos que o campo fora do solenoide é zero, dentro do solenoide esse campo é B igual a μ0 NI. Né? Vou colocar uma direção I, né? Que é a direção ao longo do eixo do solenoide. Algo assim, não. Então tem um campo aqui ao longo do solenoide, nessa direção que eu vou chamar de I, e que é o campo B. Aqui fora o campo é zero, né? Zero do lado de fora. O que acontece se a gente preenche o solenoide com um material linear? Né? Essa é a pergunta. Né? Vamos supor que esse material agora tem uma susceptibilidade magnética que é dado por QCM. E a pergunta é, qual que é a relação do B, né? Como eu relaciono o B com o que eu tenho antes, né? Eu teria antes de colocar. Né? Antes, esse B era μ0H. Antes de incluir o material, né? Porque aí M é igual a zero e a relação entre B e H é essa aqui. E depois, né? B é maior ou menor que isso? Aí nós vamos ver que ele pode ser maior ou menor que isso aqui, dependendo da susceptibilidade magnética. Para um certo tipo de material, um material paramagnético, a susceptibilidade é maior que zero. Isso vai aumentar o campo aqui quando eu incluo o material paramagnético. E o QCM negativo é o material diamagnético. E a gente vai ver que o material diamagnético então vai fazer com que o B seja menor do que o μ0H quando é colocado aqui dentro esse material. Né? E aí a gente pode ver também o que vai acontecer com as correntes de magnetização quando a gente mudar o QCM de positivo para negativo, de paramagnético para diamagnético. Então vou reproduzir essa figura aqui para lembrar como que a gente calcula o campo do solenoide muito rapidamente. Né? Depois vocês veem naquela aula os detalhes sobre isso. Chamar essa direção aqui então de I, como eu estava fazendo antes. E a ideia é usar a lei de Ampère macroscópica, né? H escalar dl na forma integral é igual a corrente I dentro da superfície, né? Que corta a superfície delimitada por essa curva C. Aqui eu tenho minha corrente passando pelas espiras aqui do meu solenoide. Né? Então eu construo a minha espira amperiana dessa forma, ficou mal desenhado, mas eu tenho uma parte fora, uma parte dentro. E esse comprimento aqui eu vou chamar de L. Tá? Como aqueles argumentos de simetria me falaram que o campo tem que ser ao longo da direção I, né? Longitudinal, né? Ao longo do eixo, né? Eu vou já fazer essa integral como H vezes L. Né? Porque o H e o L vão ser paralelos aqui, então eu tenho essa relação. E o H vai ser constante, né? Por uma certa, porque todo esse lado dá uma mesma distância do eixo aqui do meu solenoide. Né? Então o campo aqui é esperado que seja assim, né? Constante ao longo dessa linha. É zero aqui o produto escalar, zero aqui o produto escalar, e aqui o campo é zero, não contribui com nada. Do lado de cá, do lado direito, eu vou colocar a corrente que atravessa aqui. Então eu tenho uma corrente em cada espira e eu tenho NL espiras. N minúsculo é o número de espiras por unidade de comprimento vezes comprimento. Então essa aqui é a minha situação. Aí eu posso escrever então o campo H vetorial como N vezes I nessa direção que eu chamei de I. Pois bem, agora se o material é linear ali dentro, né, tem um material linear todo aqui dentro, eu posso, e o material então vale aquela relação que nós estabelecemos, que o B e o H também tem uma relação linear ditada pela permeabilidade magnética μ. Né? O μ era a permeabilidade do vácuo, 1 mais a susceptibilidade magnética QCM. Tá? Então o que a gente observa aqui é o seguinte, usando essas duas relações, a gente responde a pergunta do início. O QCM maior que zero, eu tenho um material paramagnético ali dentro. O que acontece com o B? O B, então, ele vai ser maior do que o μ0
H, né? Porque o B é μH, né? E uma parte disso, né, vem do μ0. Mas se o QCM é positivo, né, o μ é maior que μ0. É por isso. E o B é μH, então B é maior que μ0H. Por outro lado, no material diamagnético, o QCM é menor que zero, então o B vai ser menor que μ0H, né? Porque então agora o μ é menor que μ0, uma vez que eu estou colocando um número negativo aqui, vai ser 1 menos alguma coisa e vai diminuir o μ0. Então, essa é a situação. Então, no material paramagnético, o campo é reforçado. No material diamagnético, o campo é diminuído. A gente pode aproveitar também para ver qual que é o efeito disso, né, nas correntes de magnetização. As correntes de magnetização, o Km é M/N, como nós vimos. E o H, o M a gente viu que vale QCmH, que é o material linear, né? São as relações que a gente já tinha visto. Então a gente pode escrever esse Km como um QCmH VECN. Né? Juntando essas duas relações, nós temos isso. Isso é um outro jeito de escrever, que é o QCm, quem que é o H? Né? O H é Ni, N vezes corrente. E aqui eu vou ter o produto vetorial do H, que está nessa direção para cima, com a normal, né, que está circulando perpendicularmente a essa superfície lateral aqui. Então isso vai me dar um vetor que vai ser o vetor φ, o vetor que circula aqui o solenoide. É como se eu tivesse uma corrente na superfície aqui do cilindro, que vai ser caracterizada por esse unitário φ. Agora observem que no paramagnetismo, o QCm maior que zero vai fazer com que o K, a corrente de magnetização, seja paralela a essa direção φ. Estou colocando aqui o I vezes φ. Né? É paralelo a isso, né? Porque o QCm é positivo. No diamagnético, o QCm é menor que zero, eu introduzo um sinal menos aqui. Então eu inverto a corrente de magnetização agora, que vai passar a circular na direção menos φ. Essa aqui é a corrente, é proporcional a isso. Então vai circular, né, no caso, né, no sentido horário, no anti-horário, e depois no sentido horário, dependendo se o material é paramagnético ou diamagnético.